Paz do Senhor, queridos, seja bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Nobres irmãos, queridos jovens, e você que tem disponibilizado ou se disponibilizado em acompanhar o nosso canal Relíquias de um Pregador, estamos tratando de uma temática compreendendo limites no namoro cristão. E aqui neste aspecto estamos falando exatamente sobre o namoro como uma fase de consistência, que está abordando o primeiro ponto com alguns tópicos importantíssimos, e estamos agora tratando sobre o tópico dos cuidados no carinho e nas carícias, ou o que é carinho e o que é carícias. Estaremos tratando, já falamos aqui no vídeo anterior sobre esta questão de que o carinho e carícias começam através de troca de olhares ou através dos olhos. E temos alguns textos que é importante que venhamos a ler, tipo, por exemplo, 1 João, capítulo de número 2, quando nos mostra o texto no versículo de número 16, estarei lendo na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, tem sido a que temos utilizado para esta temática, ok? Primeira carta do evangelista João, capítulo de número 2, versículo de número 16, que nos diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Observe essa expressão concupiscência. A palavra concupiscência é desejo desenfreado, desejo exagerado. Foi através desta concupiscência dos olhos que Eva cometeu o lapso de desobedecer a Deus, conforme Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 6. Observemos ainda esta leitura para que possamos ter as nossas conclusões e partir para mais alguns esclarecimentos. Capítulo 3, versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Este foi o erro de Sansão. Estamos usando o livro dos Juízes, capítulo de número 14, para demonstrar que ele, por ver a mulher, no versículo de número 7 do capítulo 14, e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos seus olhos, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Muito bem, e nós paramos aqui neste ponto para mostrar que o olhar imprudente de Sansão, uma vez fixado, desejando a mulher filisteia, lhe incapacitou de ver o corpo. Veja que os olhos ficaram cegos. Ao texto em Lucas e também em Mateus, que nós estivemos aqui abordando sobre esta questão. Se todo o teu corpo, se teu olhar for um olhar mau, a tendência do seu corpo é estar em trevas. Jesus falou isso e um filósofo, na verdade, tratou essa questão aplicando assim, que os olhos são as janelas da alma. E dentro desse aspecto, nós vamos observar de que a Bíblia nos esclarece isso. Eu vou estar lendo aqui no texto de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 34. Só mais esse texto para que possamos chegar a uma conclusão daquilo que queremos continuar abordando sobre a troca de olhares, carinho, o que é um olhar carinhoso, o que é um olhar imprudente no que diz respeito a um olhar de carícias. E precisa-se ter cuidado com esse aspecto. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Nós podemos observar que também nessa questão, na temática, para que possamos ganhar tempo, há possibilidades de olhares imprudentes. Observamos que o olhar de Isaac, o olhar de Rebeca, não foi tal como o de Sansão. Já estivemos mostrando isso aqui no livro do Gênesis, capítulo 24, versículo de número 62 a 64, quando eles fizeram uma troca de olhares simples. Então, é importante de que a moça deva olhar assim para o rapaz, claro e óbvio, para tomar as suas decisões e definir o perfil. O rapaz também olhar, sem dúvida, tal como a moça. Ele olha para a moça, assim como a moça olha para o rapaz, definindo o aspecto em que quer, se cabelos preto, cabelo loiro, enfim, alto, magro, baixo, gordo. Todas essas definições devem ser percebidas através do olhar. E nós observamos que Jacó, quando ele olhou para Raquel, que a viu pela primeira vez, ele a amou. Então há um olhar, uma troca de olhar, que é um olhar
prudente, um olhar seletivo, um olhar de que jamais estará cometendo qualquer tipo de transgressão ou ficando cego a ponto de não ver, tal como Sansão, coisas posteriores. O desejo de possuir ou de ter aquela mulher filisteia foi tão grande que ele não conseguiu enxergar os propósitos que Deus tinha com ele. As coisas divinas acabaram por não serem enxergadas pelo campo de visão que deveria ser. Compromisso que Sansão acabou por desejar firmar com uma filisteia. Ele não percebe, ele não consegue enxergar que estaria cometendo uma transgressão em tocar no corpo de um leão morto. Mas aí é que vem a questão, ele encontra o mel é saboroso, o mel é doce, o mel ele tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. Por quê? Era uma coisa boa? Carinho e carícia são coisas boas? Claro que sim. Para a carne, ela deseja exatamente isso. E mesmo não a carne, mas a alma. A alma precisa de olhares que venham trazer coisas boas, tipo desejar se alegrar, desejar rir. E Salomão falou sobre isso. Alegra-te, jovem, com a mulher da tua mocidade. E, enfim, é necessário se haver esta satisfação na troca de olhares, na beleza, no aspecto. Isto é carinho. Você pode olhar para uma pessoa com carinho. O pai olha para o filho com carinho, a mãe olha para os filhos, para a filha. Então, essa troca de olhares carinhosos jamais é errado. Você pode olhar desejando o bem, você pode olhar para a situação da pessoa, se compadecer, não é? Jesus muitas vezes fez isso, e olhando ele, vendo, compadeceu-se, teve íntima compaixão, e nesses textos nós vamos observar de que há olhares que são benéficos, olhares que são realmente atrativos no âmbito do bem-estar comum. Porém, mas temos que entender que há olhares que são imprudentes, olhares que são apenas atrativos para o desejo carnal. Exemplo disto está no livro do Gênesis 34, quando Siquém, nós observamos, não é? Ali no texto, filho de Amor, ele olha para a filha de Jacó e ele comete uma grande transgressão, ele comete algo terrível. Nós vamos ler esse texto em Gênesis 34 e observarmos o que acontece ali naquela passagem bíblica. Observe que diz assim, versículo de número 2 do capítulo 34 do livro do Gênesis. Esse quem, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Observe que o lapso, a transgressão, o crime, a violência cometida por este rapaz veio a partir daquilo que ele viu. Ele olhou, desejou-a de uma forma tão intensa de que acabou cometendo um crime contra a moça, contra a família da moça, e que acarretou em grandes prejuízos. Há, na verdade, uma satisfação no olhar. Então, a moça pode olhar para o rapaz, e aí vem o cuidado. Até que parte olhar, o que olhar? Não deva a moça ou o rapaz se preocupar em olhar partes da sua intimidade. E aqui vem aquela questão sobre os nudes. As pessoas que trocam, os jovens, principalmente solteiros, que estão trocando nudes através do WhatsApp, das redes sociais, mandando fotos de partes do seu corpo. Veja de que tudo está relacionado ao olhar. Quantos não trocam aí mensagem? E aqueles namoros até altas horas da madrugada, da noite. Então ali não estão fisicamente. Infelizmente hoje, através do mundo virtual, as pessoas podem comprometer a sua visão, o seu campo de visão. Por isso o salmista disse, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Mas, irmão Biraci, olhar para o corpo da jovem, olhar as partes íntimas do meu namorado, daquele meu noivo, de quem eu pretendo casar-me com ele, este tipo de olhar não compete antes de um compromisso no enlace matrimonial ou na contração ou no contrair das núpcias ou do casamento. Isto é mel no corpo do leão e este mel passa a ser impuro. Então as carícias, ela é um tipo de mel impuro, é boa, mas é impura. Por quê? Porque está no corpo do leão e as pessoas não estão observando isso. Sansão não observou isto. O mel, coisa boa, maravilhosa, mas estava no corpo do leão, estava impuro, era um mel que se tornou impuro. Então as carícias, elas passam a ser impuras. É esta definição que queremos transmitir e compartilhar com você nesta hora, ok? Para que se entenda. Irmão Biraci, a carícia nos olhares querido, você não tem ainda autonomia para contrair certos tipos de carícias neste relacionamento.
Não compete e não cabe, porque é mel, é gostoso, mas é impuro por estar no corpo do leão. Então, tenha cuidado com esta troca de imagens, tá certo? Não, mas é só um pouquinho, eu só mostrei o ombro, eu só mostrei o meu sutiã, que eu estava de sutiã e coloquei lá para ele, querida. É preciso saber que você é templo e morada do Espírito Santo. Mas eu já estou, irmão Biraci, namorando com ele. O que é que tem de mais? Eu ficar de calcinha para ele ou me disponibilizar através dos nudes? Esta visão ainda é uma visão que só compete pós-casamento. Antes do casamento, ela é imprópria. É mel, mas é um mel impuro. É mel, é doce, mas é, infelizmente, inapropriado. Está no corpo do leão. Eu acredito que faço-me entender com estas palavras bem esclarecedoras, até mesmo com aquelas pessoas que estão das mais maturas, que tipo uma mãe solteira, uma irmã solteira que está pretendendo firmar um compromisso com alguém e já começa a ter liberdade porque já tiveram uma experiência no ato conjugal ou no ato sexual e por terem essa experiência, por vezes, sentem liberdade de se disponibilizar em amplo campo de visão, mas que se deva ter cuidado, porque este é um momento que é inapropriado. É mel, mas está no corpo do leão. Vamos dar continuidade a isto, tá certo? E espero você no próximo vídeo. Como posso olhar então para o corpo da minha namorada? Como posso olhar para o corpo do meu namorado? Que parte devo olhar? Que parte fixar os meus olhos para desejar? O que eu posso desejar nele? O que eu posso desejar nela? Sem que possa comprometer, sem que seja um mel impuro, que seja um mel saudável, que seja um mel aproveitável. É um mel, mas tem que ser aproveitável. E há carinhos em troca de olhares, há carinhos que devem ser trocados através dos olhares, sim senhor, sim senhora. Porém, se for um olhar inapropriado, é mel, mas é mel no corpo do leão. Precisamos ter cuidado com isso. Espero que você tenha me entendido e que possa fazer com que toda esta temática lhe sirva de beneficência, colocando-a em prática, porque a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes. Tiago deixou claro, lá no capítulo 1, versículos de número 23 em diante, você vai observar que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, para não ser como a onda do mar que vai e vem. Então é necessário não somente ouvir, mas colocar em prática, tá bom, querido, querida? Tenha cuidado com os nudes, com o WhatsApp, com o horário em que se está olhando, porque até o horário ele compromete sim e pode ser um mel no corpo do leão. Um abraço do seu irmão e amigo aqui no canal Relíquias de um Pregador, presbítero Biraci Silva. Que Deus em Cristo continue te abençoando e até o próximo vídeo.